Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O santo de hoje é São Pedro Damião, declarado doutor da Igreja pelo Papa Leão XII. São Pedro Damião nasceu Pedro em 1007 na cidade de Ravenna, localizada na atual Itália, e faleceu em 1072. Oriundo de uma família nobre que caiu em desgraça, foi abandonado pela própria mãe, que dizia ter muitas bocas para alimentar, e acolhido na rua por uma mulher que vivia em uma relação pecaminosa com o padre. Devolvido à casa paterna, ficou órfão muito cedo, e um de seus irmãos o fez de escravo, mas ele foi resgatado e acolhido por outros dois irmãos, Rosalinda e Damião, que agiram como segundos pais. O irmão Damião foi quem introduziu o pequeno Pedro aos estudos, e em homenagem a ele, Pedro adotou o nome de Damião, São Pedro de Damião, São Pedro Damião. Muito afeito ao intelecto, muito erudito, São Pedro Damião chegou a dar aulas e foi um dos maiores latinistas de seu tempo e um dos maiores escritores do medievo. Mas a sua vocação era contemplativa, possuía uma grande sensibilidade para a contemplação poética do mundo. Via o universo como uma inesgotável parábola a partir da qual poderia depreender a vida interior e a realidade divina. Por isso seguiu a vocação monástica e entrou para a ordem dos camaldulenses de São Romualdo. São Pedro Damião dizia que a cela no claustro é a sala onde Deus conversa com os homens. Como monge no eremitério de Fonte Avelana, dedicou-se à meditação nas Escrituras e escreveu a hagiografia de São Romualdo. Muito devoto da Santa Cruz, São Pedro Damião dizia: "Não ama a Cristo quem não ama a cruz de Cristo." Referia-se a si mesmo como Pedro, servidor dos servidores da cruz de Cristo. Reparem na humildade deste grande santo. Ele não se via como superior aos fiéis, mas como um servo deles. Exortava os fiéis a ter uma vida cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo, como as Sagradas Escrituras são cristocêntricas. São Pedro Damião reforçava ainda a importância da comunhão na caridade, que caracteriza a Igreja Universal Esposa Única de Cristo, sendo cada alma, pelo mistério sacramental, plenamente Igreja, ou seja, Cristo está em comunhão individual com cada um de nós, e nós, por amor a Cristo, devemos nos unir à sua Santa Igreja em comunhão na caridade. Durante a sua vida santa, de oração e penitência, São Pedro Damião fundou mosteiros, combateu pecados e vícios do clero e levou alguns de seus discípulos à santidade. Escreveu o livro de Gomorra, combatendo os pecados contra a castidade que eram difundidos pelo clero. O Papa Leão IX gostou do livro, mas aqueles a quem as críticas eram cabidas não gostaram e lançaram muitas calúnias contra São Pedro Damião. Mas ele possuía a virtude da fortaleza e continuou combatendo os pecados do clero, empreendendo uma guerra contra a simonia, que era a compra de cargos eclesiásticos. Um dos problemas que ameaçava a Igreja era a ideia de que os bispos simoníacos não poderiam ter ordenado sacerdotes e que essas ordenações seriam falsas. Imaginem o escândalo, pois isso significaria que os fiéis não teriam comungado realmente, não teriam feito uma confissão válida, não teriam talvez recebido a extrema-unção, mas na sua obra Gratíssimo, valendo-se de muito estudo teológico, meditação e inspiração do Espírito Santo, São Pedro Damião mostrou que estas ordenações eram válidas, sim, devido à misericórdia de Deus para com os fiéis. Mas nem por isso nós poderíamos deixar de combater o pecado da simonia. Por isso, São Pedro Damião influenciou o Papa Leão IX a condenar a simonia no Concílio de Reims. A vida contemplativa no claustro era o que São Pedro Damião desejava, mas Deus tinha outros caminhos para ele que nem sempre são aqueles para os quais nós temos inclinação. E nisso, São Pedro Damião mostrou grande obediência a Deus, o que o levou à santidade. Afinal, os caminhos de Deus são os melhores caminhos para nós. O caminho que Deus escolheu para São Pedro Damião foi a ordenação como bispo, levando-o não a uma vida contemplativa no claustro, mas a uma vida ativa, cumprindo diversas missões em prol da cristandade. Ainda que contrariado, São Pedro Damião agiu brilhantemente combatendo o antipapado de Honório II.
Com a sua obra Disputa Sinodal, São Pedro Damião enfrentou diretamente o poder do Sacro Imperador Romano Germânico, mostrando que a sua aprovação não era necessária para legitimar o papado. E quando a sombra desta ameaça de cisma havia sido dissipada e tudo parecia estar bem e parecia que ele poderia voltar para a sua vida contemplativa, São Pedro Damião foi novamente chamado para missões arriscadas. Afinal, um grande santo tem grandes cruzes. Na prelazia de Milão, combateu a simonia e o concubinato. Uma missão tão arriscada que havia custado o martírio de Santo Arialdo. Mas São Pedro Damião foi muito bem sucedido com o seu amor, a sua paciência e talvez o fato de que a sua comunhão com Deus fosse tão transparente que as pessoas talvez temessem que ao confrontá-lo estariam em um confronto contra Deus. O fato é que o clero de Milão, diante de São Pedro Damião, jurou abandonar os vícios e aceitou a penitência que a Santa Sé lhes impôs. São Pedro Damião também foi ao Sacro Império Romano Germânico convencer o imperador Henrique IV a não romper com a sua esposa Berta, afinal o rompimento poderia escandalizar toda a cristandade. Mais uma vez, este santo doutor da igreja foi bem sucedido. Dentre outras missões, foi também chamado à sua cidade natal Ravenna, que havia se rebelado contra o papado em Roma e se alinhado ao antipapa. São Pedro Damião também foi bem sucedido, e quando viu-se pronto para voltar para sua vida contemplativa no claustro, São Pedro Damião foi chamado para a verdadeira contemplação, a contemplação de Deus face a face no céu, pois ele adoeceu e faleceu aos 65 anos de idade. Uma das grandes lições de São Pedro Damião é a necessidade de renovar-nos a nós mesmos para atingirmos uma maior comunhão com Deus e sermos obedientes aos seus santos desígnios. Para tanto, é preciso praticar uma conversão diária. E por isso, eu peço que oremos. Ó Deus, nós te suplicamos que todos os homens possam encontrar-te pessoalmente e responder-te com a mesma fé de Abraão, dos apóstolos e dos santos. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.